Poucas figuras se destacam tanto na história do cristianismo ocidental, quanto São Bento de Núrcia. Ele é uma figura central, cuja influência se estende por séculos, e continua a ser sentida até os dias de hoje. Nascido em uma época de convulsão social, a vida e a obra de Bento são um testemunho do poder duradouro da fé. Em meio ao caos e à incerteza, ele encontrou um caminho de paz e espiritualidade que ofereceu um refúgio para muitos. Ele é mais conhecido como o pai do monasticismo ocidental. Sua visão de uma vida dedicada à oração e ao trabalho transformou a maneira como a espiritualidade era vivida e praticada. Sua história de vida é de profunda devoção. Desde jovem, Bento demonstrou uma inclinação para a vida espiritual, buscando sempre uma conexão mais profunda com o divino. Ele buscou consolo em Deus em meio a um mundo à beira do caos. A natureza e a solidão eram seus refúgios, onde ele podia meditar e encontrar a paz interior. A influência de Bento se estende muito além das paredes dos mosteiros. Ele fundou várias comunidades monásticas que se tornaram centros de aprendizado, cultura e espiritualidade. Seus ensinamentos, incorporados em sua famosa regra, forneceram um roteiro espiritual não apenas para monges, mas para incontáveis indivíduos que buscam uma conexão mais significativa com Deus. A regra de São Bento é um guia prático e espiritual que enfatiza a importância do equilíbrio entre oração, trabalho e descanso. Sua ênfase na oração, no trabalho e na comunidade ressoou profundamente em um mundo sedento por estabilidade e direção espiritual. A vida monástica, sob sua orientação, tornou-se um modelo de disciplina e devoção. A história de vida de Bento é uma mistura convincente de fatos históricos duradouros. Suas ações e milagres foram documentados e celebrados, criando uma rica tapeçaria de narrativas que inspiram até hoje. Nascido em uma família nobre, ele finalmente rejeitou o fascínio do poder e prestígio mundanos. Em vez de seguir o caminho esperado de riqueza e influência, ele escolheu uma vida de humildade e serviço. Em vez disso, dedicou-se a uma vida de oração, simplicidade e serviço a Deus. Sua escolha de viver em simplicidade e devoção tornou-se um exemplo poderoso para muitos. O exemplo de Bento continua a inspirar, oferecendo uma mensagem atemporal de fé, disciplina e busca por uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Sua vida e ensinamentos permanecem relevantes, guiando aqueles que buscam um propósito maior e uma conexão espiritual mais profunda. Bento veio ao mundo no ano 480 d.C., uma época marcada pelo desmoronamento das bases do outrora poderoso Império Romano. Este período de transição foi caracterizado por uma mistura de incerteza e esperança, onde antigas glórias se desvaneciam e novas possibilidades surgiam das cinzas. Nascido em uma família privilegiada na cidade de Núrcia, Itália, os primeiros anos de Bento foram provavelmente confortáveis. A cidade de Núrcia, com suas paisagens pitorescas e tradições antigas, oferecia um ambiente sereno e seguro para sua infância. A família de Bento, sendo de alta estirpe, tinha acesso a recursos e oportunidades que a maioria das pessoas da época só podia sonhar. No entanto, a desintegração da ordem romana lançou uma longa sombra sobre sua infância. As notícias de batalhas perdidas e territórios invadidos eram constantes, e a sensação de segurança que sua família desfrutava começou a ser ameaçada. Bento, mesmo jovem, não podia ignorar as mudanças drásticas que ocorriam ao seu redor. O império, devastado por lutas internas e pressões externas, estava sucumbindo a ondas de forças invasoras. Tribos bárbaras, aproveitando-se da fraqueza romana, invadiam e saqueavam cidades, espalhando o caos e a destruição. A visão de soldados marchando e ruínas fumegantes tornou-se uma parte comum da vida cotidiana. Em meio a essa turbulência social, a família de Bento reconheceu a importância da educação. Eles acreditavam que o conhecimento era a chave para a sobrevivência e prosperidade em tempos incertos. Assim, Bento foi incentivado a estudar e aprender, preparando-se para um futuro que ninguém podia prever. Ele foi enviado a Roma para prosseguir os estudos nas artes liberais, um testemunho do status de sua família e aspirações para seu filho. Em Roma, Bento teve acesso a uma educação de elite,
estudando com alguns dos melhores professores da época. Ele mergulhou em textos clássicos, filosofia e ciências, expandindo sua mente e visão de mundo. No entanto, a decadência e a corrupção que testemunhou no coração do império em ruínas deixaram o jovem Bento desiludido. As ruas de Roma, outrora vibrantes e cheias de vida, agora estavam repletas de decadência moral e corrupção. Bento viu de perto a ganância e a degradação que corroíam a sociedade romana, e isso o afetou profundamente. O fascínio pelo sucesso mundano teve pouco apelo para uma alma que ansiava por um propósito mais profundo. Bento começou a questionar os valores e prioridades que lhe foram ensinados, buscando algo mais significativo e duradouro. Ele passou longas horas em introspecção, meditando sobre o verdadeiro significado da vida e seu lugar no mundo. O despertar espiritual de Bento o levou a abandonar seus estudos e buscar consolo no abraço da fé. Ele encontrou paz e propósito na vida monástica, onde podia dedicar-se completamente à oração e à contemplação. A fé tornou-se o alicerce de sua existência, guiando suas ações e decisões. Ele ansiava por uma vida que transcendesse o materialismo e a decadência moral que via ao seu redor. Bento desejava uma existência que fosse mais do que a busca incessante por riqueza e poder. Ele queria encontrar um caminho que o levasse à verdadeira iluminação e paz interior. Essa decisão marcou um ponto de virada crucial. Ao escolher a vida monástica, Bento não apenas renunciou às tentações do mundo, mas também se comprometeu a seguir um caminho de virtude e devoção. Foi um momento de clareza e determinação, onde ele decidiu dedicar sua vida a algo maior do que ele mesmo. Bento escolheu virar as costas para as armadilhas da riqueza e do status, abraçando, em vez disso, uma vida dedicada à busca pela iluminação espiritual. Ele encontrou alegria e satisfação em uma existência simples e devota, longe das distrações e corrupções do mundo. Sua jornada espiritual estava apenas começando, mas já estava claro que ele estava destinado a deixar uma marca indelével na história. Movido por seu anseio por solidão espiritual, Bento embarcou em uma jornada que o levou à região selvagem e acidentada de Subiaco, na Itália. Esta área, conhecida por sua beleza natural e terreno desafiador, oferecia o refúgio perfeito para alguém que buscava se afastar das distrações do mundo. Bento, determinado a encontrar um lugar onde pudesse se dedicar inteiramente à oração e à meditação, encontrou em Subiaco o cenário ideal para sua vida de eremita. Aninhado em meio às encostas íngremes e rochosas dos Montes Apeninos, Subiaco oferecia o isolamento e a reclusão que Bento tanto desejava. As montanhas, com suas falésias íngremes e terrenos acidentados, criavam uma barreira natural contra o mundo exterior, permitindo que Bento se concentrasse em sua vida espiritual sem interrupções. A paisagem, ao mesmo tempo bela e desafiadora, refletia a jornada interior que Bento estava prestes a empreender. Ali, em uma caverna no alto da encosta do vale, ele passaria os 3 anos seguintes como eremita. A caverna, escondida entre as rochas, tornou-se um santuário de paz e contemplação. Durante esses anos, Bento se dedicou a uma vida de simplicidade e introspecção, buscando uma conexão mais profunda com o divino. A caverna não era apenas um refúgio físico, mas também um símbolo de sua jornada espiritual. O tempo de Bento em Subiaco foi marcado por intensa oração, meditação e autodisciplina. Ele passava horas em profunda reflexão, buscando entender os mistérios da fé e fortalecer sua conexão com Deus. A solidão da caverna permitia que ele se concentrasse sem distrações, e cada dia era uma oportunidade para aprofundar sua espiritualidade. A autodisciplina era uma parte crucial de sua rotina, ajudando-o a manter o foco e a determinação em sua busca espiritual. Ele abraçou as duras realidades de seu entorno, encontrando alimento espiritual na simplicidade e solidão de seu remoto eremitério. A vida na caverna era austera, com poucos confortos materiais, mas Bento encontrou alegria na simplicidade. Ele acreditava que, ao se despir das distrações do mundo material, poderia se aproximar mais de Deus. Cada dia era uma lição de humildade e gratidão, e Bento aprendeu a valorizar as pequenas bênçãos de sua vida eremítica.
Vivendo da terra e dependendo da generosidade de outros para seu sustento, Bento se despiu das distrações do mundo material. Ele colhia alimentos da natureza ao seu redor e aceitava com gratidão as ofertas de comida dos moradores locais. Essa dependência da terra e da generosidade alheia reforçava sua humildade e sua fé na providência divina. Cada refeição era um lembrete da bondade de Deus e da interconexão de todas as criaturas. A fama da piedade e sabedoria de Bento se espalhou, atraindo outras pessoas em busca de orientação espiritual para seu santuário isolado. Apesar de sua reclusão, a presença de Bento não passou despercebida, e logo ele começou a receber visitantes que buscavam conselhos e inspiração. Esses buscadores vinham de longe, atraídos pela reputação de Bento como um homem de profunda fé e sabedoria. A caverna, que antes era um refúgio solitário, tornou-se um ponto de encontro para aqueles em busca de orientação espiritual. Apesar de seu desejo por solidão, Bento reconheceu um chamado para guiar esses buscadores. Ele entendeu que sua missão não era apenas buscar a própria iluminação, mas também ajudar os outros em suas jornadas espirituais. Com paciência e compaixão, Bento compartilhava suas experiências e ensinamentos, oferecendo conselhos práticos e espirituais. Ele se tornou um mentor e guia para muitos, ajudando-os a encontrar seu próprio caminho para a paz e a compreensão. Ele compartilhou suas ideias e experiências, oferecendo conselhos e encorajamento para aqueles que buscavam sua sabedoria. Cada encontro era uma oportunidade para Bento transmitir as lições que havia aprendido em sua vida de eremita. Ele falava sobre a importância da simplicidade, da oração e da meditação, e encorajava seus visitantes a abraçar a humildade e a gratidão. Através de suas palavras e ações, Bento deixou um legado duradouro de sabedoria e compaixão, inspirando gerações futuras a seguir seu exemplo de devoção e serviço. À medida que a reputação de santidade de Bento crescia, também aumentavam as histórias de eventos milagrosos a ele associados. Esses contos, passados de geração em geração de monges, tornaram-se parte integrante da tradição beneditina. Um desses relatos fala de um pastor local que, corrompido pela inveja, tentou prejudicar Bento. O pastor presenteou Bento com um pedaço de pão secretamente envenenado. No entanto, quando Bento abençoou o pão, um corvo desceu e o arrebatou de suas mãos, frustrando o plano maligno do pastor. Esse evento, frequentemente retratado em representações artísticas de São Bento, consolidou o corvo como um símbolo frequentemente associado ao santo. Outro milagre atribuído a Bento envolveu um copo quebrado. Um servo descuidado deixou cair e quebrou um precioso cálice de vidro, uma posse valiosa do mosteiro. Consumido pelo remorso, o servo confessou seu erro a Bento. Através do poder de sua oração, Bento restaurou milagrosamente os pedaços quebrados, deixando o cálice inteiro e intacto.